restaram na liderança do PSOL parecem não se entender, inclusive trocando algumas farpas via redes sociais. Ainda somemos a isso tudo um processo de expulsão atilevado e a fórmula da implosão do Partido Socialismo e Liberdade em Montenegro parece iminente. Então, paraguaio, com a franqueza que sempre te norteou, me digas, o que houve com o discurso psolista e com os correligionários de fé antes e depois de eleitos? Bom, assiste razão, a pergunta é muito bem elaborada. O Mário coloca uma cisão, uma provável cisão, e que de fato está sendo revelada nos meios sociais, isso não pode ser negado. Não é meu tipo também está querendo aí botar panos quentes aí. A realidade é que há mesmo uma discordância de conduta com relação à conduta. Há de ser lembrado quando eu saí 10 dias depois de ter assumido a Secretaria de Educação, que eu me manifestei. Né? Então, as coisas parecem contraditórias, mas não são. Eu tenho as minhas convicções e tenho que agir dentro daquilo. Né? E houve eu acho que a principal razão hoje das discordâncias do pessoal montenegrino está o fato de eu ser secretário da Educação. O pessoal, eu vejo razão, porque eu fui eleito para ser vice-prefeito e não para ser secretário da Educação. Mas houve todo um processo aí, na época em que se fazia a transição, fatos foram se efetivando e acontecimentos foram transcorrendo, e teve que ser assim. Tinha que ser assim. Deveria ser assim. Por todos os receios, por todos os medos e por todas as certezas, por todas as convicções, aconteceu que esse tipo de coisa, que o partido tal fica com a pasta tal, o partido tal fica com a pasta tal, são a realidade. Né? A realidade é que nós nos inserimos, embora tenhamos dito, isso precisa ser restaurado sempre, restaurado e iluminado, lançado luzes, as palavras que foram proferidas, não só uma vez, mas diversas vezes. O pessoal não vem para o governo por cargo. Antes das eleições e depois de eleito, nesse pleito difícil. Essas eram minhas palavras, porque essa é a convicção do pessoal. Nós não estamos no governo por cargos. Isso causou uma dificuldade na constituição das secretarias. Houve uma dificuldade toda. A principal razão sendo o fato do vice-prefeito não ter assumido como vice-prefeito, num determinado momento, não quer dizer que não vá vir a assumir a vice-prefeitura com ou sem função. Depende sempre dos acontecimentos políticos. Enquanto o partido ou a coligação, a aliança com o povo, estiver vinculada exatamente com seus propósitos de programa, que tem um amparo ideológico, enquanto estiver vinculado, aliança com o povo, já é o nome que diz, a isso, as coisas deverão permanecer a isso. Há uma responsabilidade dentro da educação a ser estabelecida. Embora confundam, e a ignorância que faz isso, confundam que eu estaria preocupado em... Olha, não dou a mínima para quem foi, porque foram tão ruins, foram tão nefastos os governos passados, que não me importam os que foram secretário ou não foram secretário. Foram porque, sei lá por que foram, não tinham condições de ser, entendeu? Eu estou preocupado em implantar uma política efetivamente realizável ao longo do tempo sobre a educação, com a educação em Montenegro, como a única solução de resolvermos o problema de violência que assola diariamente e a cada minuto mais de 21 mil pessoas ou ao redor
de 21 mil criaturas em Montenegro. Hoje, as pessoas em risco, ou as comunidades sociais de vulnerabilidade social, essas comunidades hoje são 21 mil pessoas. Nós temos mais de 1.000 viciados em crack, nós temos mais de 1.000 adoentados com HIV positivo, com AIDS. Nós temos, não se diz, a Maria da Penha, essa delegacia de polícia é de se ir lá e se sentar lá no plantão para ver o que é a violência, é de se passar no cemitério para ver o que é a prostituição, o que está acontecendo com as crianças que moram ali na cidade velha. Enquanto nós estivermos vinculados em resolver esses problemas, e a educação é um fator importante nisso, pelo menos nessa partida, a minha participação deve ser considerada, não significa que com esse último episódio aí, envolvendo essa discussão do nepotismo, não significa que eu vá continuar na função de secretário. E talvez até, isso é tão importante, talvez até eu deixe de ser secretário de Educação, não pela exigência do partido, mas eu deixo de ser pelo ato que eu pratiquei, ou permiti que praticasse. Bom,